Quando você chega no stand de uma feira de tecnologia, há infinidade de híbridos à sua disposição, de cultivares à sua disposição, é muito grande. Mas como definir a melhor cultivar? Como o produtor pode acessar, testar, enfim, e utilizar essa variedade na sua propriedade? Aqui comigo está o Maírson Santana, ele é líder de sementes, soja e arroz da BASF. E a gente vai entender justamente nos últimos anos essa amplitude de cultivares que o mercado vem tendo, né, Maírson? É uma tendência isso? Olha, se a gente olhar para mercados maduros como Canadá e Estados Unidos, onde o melhoramento lá tem 40, 50 anos, essa é uma tendência que não volta mais, Alex, porque os problemas na agricultura cada vez são mais diversos, né? Para o produtor atingir altas produtividades e o número de tecnologia, o número de empresas aumenta. Então, a gente tem hoje no mercado aí praticamente 5 ou 6 tecnologias que são traits ali, que ele pode usar herbicidas diferentes. E aí você imagina que em cada uma dessa tecnologia a gente tem que desenvolver variedades para a condição que o produtor planta. Então, se ele pega um talhão que tem nematóide, ele precisa de uma variedade com resistência a nematóide. Ah, não, mas é aquela brincadeira que a gente faz muito no campo, que eu vejo nas notícias, né? É mais arenoso, quanto de areia tem, das duas areias, né? Então, naquela condição de areia versus um solo argiloso, o posicionamento da variedade é outra, né? Porque aí tem que ser mais rústica. E nesse exato momento agora, nós estamos passando, e vocês noticiam muito isso, que é o impacto do clima, né? Nós estamos vindo de 3 anos inéditos de Laninha, entrando num ano de El Niño ali, que não sabemos como isso vai impactar exatamente cada região, a gente sabe as grandes tendências. Isso traz impacto na produtividade. E essa é a primeira escolha do produtor. Então ele quer colher mais, usando menos insumo, né, e sofrendo menos, usando o mínimo de operações possível para ele. E garantindo produtividade elevada. Elevada. Agora entra mais uma questão aí, como a gente está sendo os campeões mundiais de soja, e agora seremos os maiores exportadores de milho, o produtor não quer produzir só mais soja, ele quer colher 2 safras no mesmo ano e atingir o máximo delas. Aí aumenta a nossa complexidade total, porque para cada condição dessa, né, que ele tem na fazenda, ele vai querer uma variedade diferente. E a tendência está naquilo que é plantar mais cedo variedades precoces. Aí arrebentou com a gente no melhoramento, né? Porque você coloca uma variedade sobre o máximo de potencial de estresse num curto espaço de tempo. E aí você precisa de muita opção. No normal, né, Alex? Um produtor aí de 2, 3 mil hectares, ele plantava 3, 4 cultivares há 4, 5 anos atrás. Agora, com todas essas tecnologias, Intacta 2, Intacta, Conquesta, Enlist, convencional e todas as tecnologias em volta dele, ele está plantando 8, 12 variedades. Você imagina você casar essas características genéticas com a data de plantio, a população, o manejo de adubo, o manejo de fungicida que ele vai usar para ele atingir esse máximo potencial produtivo. Complicou para todo mundo, porque você tem que recomendar bem. Por outro lado, para o agricultor é melhor, que é aquela questão da gestão de risco. Eu não coloco um ovo, né, todos os ovos numa cesta só. Eu dividi meu risco com mais variedades. Uma pode perder por seca, a outra um nematóide, a outra chuva demais na colheita, doenças novas que apareçam. Mas não vai pegar todas as cultivares, a genética. E para nós, Alex, ficou muito bacana a gente conversar sobre isso, doenças, variabilidade do patógeno no campo depois da Covid, porque a gente ficou claro para a gente que a doença também vai mudando, né? Você lança uma variedade, ela varia ali a doença e pega essa nova variedade. Então, todos esses problemas sempre foram muito frequentes no campo. Todo ano a gente enfrenta uma pandemia de alguma coisa, né? De um inseto, é ferrugem, é anomalia, foi seca.
todo ano a gente tem um problema que tira dinheiro do bolso do produtor, né? E aí essas tecnologias, variedades novas, ciclos novos, cada vez mais produtivo, trazem essa opção para o agricultor, né? Então vamos tentar enumerar aqui então vantagens e desvantagens de tudo isso que você falou. Primeiro, vantagem. Ele tem um leque de opção e ele vai conseguir regionalizar a produção dele, buscando o máximo potencial produtivo. Resumo é isso. Perfeito, Alex. Hoje o produtor ele tem na região dele todas as empresas que produzem genética e o manejo fazendo pesquisas cada vez mais regional. Para o tipo de solo, altitude, para que se ele precisa fazer um milho, ele tem essas recomendações. Basta procurar os técnicos, que eles têm muito dado, né, de pesquisa de 2 ou 3 anos, em áreas similares ou a dele, ou a de um primo, ou de um solo muito próximo, para um melhor posicionamento. Quanto mais informação ele tiver, mais ele vai conseguir manejar essa alta produtividade, né? Então, aumentou a complexidade, por um lado, mas por outro lado nós estamos cada vez mais profissionais, com mais dados em mão para levar essas informações para o agricultor, né? No final das contas, ele tem conseguido o que ele procura? A média produtiva do Brasil está aumentando de fato? Se a gente olhar pelos dados da Conab, o natural é você ter ganhos genéticos ao longo de uma década de 1,5% de produtividade ao ano. Essa última safra nós incrementamos muito, né? Pelos dados divulgados por várias consultorias, nós tivemos um ganho e um incremento significativo de produtividade em estados como Goiás, Bahia, Mato Grosso. Estamos colhendo bem. A genética chegou no sem saco, Alex, né? Você vê muita variedade como essa que já tem produtividade em talhões de 100 sacos por hectare. Agora, por que a média brasileira é 58? Na onde estamos perdendo 42 sacos de produtividade? Aí entra toda essa complexidade, ou de clima, ou de pragas novas, ou de um mau manejo. Alguma coisa está tirando esse potencial produtivo do produtor. Se ele colhe muito, ele aumenta a renda da fazenda, fica mais fácil ele comprar, mais fácil ele financiar. Se não tem produtividade, tudo desmorona, né? Então, meu fluxo de caixa bagunça ali. Mas, na média, as tecnologias e o que nos trouxe até aqui de muito investimento em pesquisa e desenvolvimento, tem feito essa produtividade aumentar. Não só de soja e milho separado, mas a grande vantagem do Brasil é que na mesma hectare nós estamos colhendo lá 3,5 toneladas de soja, né? E mais 7, 8 toneladas de milho. Ah, comparado com os Estados Unidos e a Europa, eles colhem o dobro de milho. Vem plantar em fevereiro, com falta de água, né? E fazer 2 safras no ano com um custo, né? Que traz um retorno para o produtor. Então, não é simples o que estamos fazendo aqui. A massa... Você anda por aí pelo cerrado inteiro, você vê essa expansão acontecendo e você vê a massa de trabalhadores rurais que nós temos treinado, de agrônomos, do próprio agricultor, né? Nós saímos lá de 15, 20 milhões, estamos falando de 43 milhões de hectares de soja. Como isso foi possível? Como isso nós conseguimos treinar com todas essas complexidades, 60, 70 decisões que o agricultor tem que tomar a cada safra? Foi com muito investimento nesse desenvolvimento de ciência, tecnologia para o agro, que estamos de ponta com qualquer lugar do mundo. E a complexidade só vai aumentar, Alex. Então, para nós vai ser bom. Pois é, essa que é a minha pergunta. Diante dessa complexidade toda, como é que o produtor supera esse obstáculo? Usando tecnologia também? A tecnologia que vai ajudar a sair desse imbróglio? Sim, não tem outro caminho a não ser ele focar cada vez em tecnologias que ou ajude a substituir custos, né? Eu tenho um custo alto aqui de um fungicida, eu substituo por outra aplicação mais barata. Eu tenho um problema de fertilidade no meu solo, eu faço plantio direto, eu começo a usar biológicos que incrementa essa disponibilidade de carbono, troca catiônica e por aí vai.
reduz meu custo. Não tem outro caminho a não ser incrementar o uso de tecnologias no campo. E às vezes não são coisas que vão mudar da água para o vinho. São coisas que dão um incremento de 1 saco, 2 sacos, ou te economiza, né, mão de obra, economiza diesel. E ao longo dos anos, como o nosso aperto entre custo e os problemas climáticos para atingir esse grau de produtividade que paga as contas tem complicado, tem que correr atrás de mais tecnologias que seja amigável ao meio ambiente, traga resiliência para ele ao longo dos anos, né? Resiliência financeira, eu pago minhas contas, dá para mim trabalhar financeiramente bem e cuido da minha turma, dos familiares, dos funcionários ali na fazenda. E essa complexidade passa da propriedade para um talhão agora. O produtor precisa ser específico, olhar o que está acontecendo naquele talhão. Olha, nós hoje já temos tecnologia disponíveis para você olhar para o metro quadrado, né? A hora que você olha para toda essa digitalização, não é adoção em todos, a gente pega uma parcela maior usa GPS, uma parcela maior de agricultor está usando mapas de colheita, uma parcela menor do mapas de colheita já usa mapa de fertilidade, e aí nesse mapa de fertilidade eu já não olho mais para o talhão, né? Eu tenho a fazenda, 30 talhões, aí eu pego aquele talhão e transformo em zonas de manejo. Porque quando a gente preparou o talhão, a gente não sabia que a parte de cima tinha mais argila, a parte de baixo tinha mais areia, que a parte de baixo, né, ou o cara que eu comprei, o meu funcionário lá atrás distribuiu o calcário de forma equivocada e agora precisa corrigir. Então tem como já olhar para o metro quadrado. Talvez fique muito caro, inviável você coletar as amostras para fazer grids por metro quadrado, mas a hora que você pega a agricultura de precisão, a gente tem e sabe exatamente na onde está produzindo mais e menos. E aí, Alex, entra o grande erro de decisão da maioria dos técnicos e agricultores. Porque eu quero sempre produzir mais. A saída e o recomendável é você começar a corrigir na onde você está colhendo menos. Aí você eleva a média. E não ir gastando uma fortuna, investindo na última tecnologia e não corrigir o básico, fazer o feijão com arroz básico ali da operação, de adubação, de economia de recursos, para na onde eu estou colhendo mal, naquela parte do talhão, ali eu tenho que sair dos 30 sacos e ir para os 40. O ano seguinte para os 50. Aí quando eu equilibrei, tá tudo mais ou menos parecido, aí eu penso como incrementar, sair desses 55, 60, tem agricultores nessa região colhendo 80, 85 sacos de média. Mas ele corrigiu na onde era o fundo, né? Maior, se você quer um cara da pesquisa, você me trouxe uma frase interessante. A gente já tem a genética com potencial de 3 dígitos, ou de 100 sacas por hectare. Dá para ir mais longe? Dá. Mas aí entra por toda uma mudança de tecnologia e conceito. O fator de produção, na hora que a gente pega uma planta de soja, eu preciso ter por hectare número de planta, né? Quanto mais planta, mais vagem, aí eu tenho mais vagem por planta que no melhoramento pode incrementar. Eu preciso aumentar o número de vagens, você contar ali, vai encontrar 2, 3, algumas vagens de 4, pouco. O ideal era que a planta tivesse 60% de vagem de 4 grãos. E aumentar o peso de grão. Aí entra a genética. Então a gente já tem picos aqui nos Estados Unidos, na Argentina, de 7, 8 toneladas. Isso é viável economicamente hoje? Não. Mas mostra um caminho que a gente mexendo nesses componentes e aí a gente pegando pedacinhos do DNA e trabalhando sobre ele para incorporar isso em variedades, vai levar anos. Tá aí edição de gênica, mais 1 hora nós vamos chegar no nível de produtividade de soja que ele vai ser muito próximo ao que se produz dos milhos atuais agora, não no futuro, os atuais agora no cerrado, né? Isso com certeza. Isso a gente está falando da genética, mas tem todo um ambiente para ser mudado ainda no Brasil, né? Solo, por exemplo, investimento no solo também pode fazer uma diferencinha aí, não? O grande problema da produtividade no cerrado, Alex, você que anda por várias fazendas e conversa com vários produtores, é a variabilidade que a gente tem ainda
de produtividade nos solos. Então dentro do mesmo talhão, às vezes dentro da mesma hectare, eu estou colhendo 30 sacos, numa ponta do talhão está colhendo 100. O que está fazendo eu colher 100, que está super bem, para mim replicar nessa área onde eu estou colhendo 30 e 35. O nosso problema é casar o manejo que eu tenho, né? Manejo são escolhas, que data eu vou plantar, que população, que fungicida, com o ambiente. Então, o ambiente é na onde eu vou colocar essa planta. E aí a planta não tem perna como nós, né? Então ela não sabe. Na onde você colocou a semente, se faltou adubo, vai produzir mal. Se ficou com solo compactado, vai produzir mais. Se você não cuidar, toda hora está circulando o talhão, compactar, não fazer matéria orgânica, vai produzir menos. Aí a gente pega para economizar a máquina, a gente não lava a máquina, vai de uma fazenda para outra e vai espalhando doença, nematóide e coisa e tal. Tudo isso está dentro do sistema e da decisão do produtor para ele aumentar a produtividade. São coisas simples, mas o que nós temos espalhado de nematóide, de pragas, de uma fazenda para outra é coisa absurda, né? Chegou a hora da gente ter consciência com nossos talhões e com os vizinhos, né? Muito bem, você viu aí uma aula então do que está acontecendo em termos de genética, em termos de manejo, em termos de adesão à agricultura de precisão como um todo. A importância disso tudo reunido e obviamente a sua gestão do produtor rural, para fazer aumentar esse patamar de produtividade da soja no Brasil. Soja de 3 dígitos já é viável, mas precisa de um esforcinho seu também, certo? Certo. Tá aí disponível, as variedades são várias, né? Com manejo, cuidado na irrigação ali, cuidado no posicionamento e chega lá. Não há nada no mundo melhor do que experimentar uma colheita de soja de 3 dígitos. Aí você se sente aquele agrônomo, aquele técnico, aquele produtor. Dicas do Maírson, daqui a pouco a gente volta aqui direto da Tecnoshow comigo aqui em Rio Verde, Goiás.